Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que satisfação estar junto com você nesta noite, neste culto de quinta-feira, mais um culto dedicado à oração e à pregação da palavra, onde nesse formato, como você bem sabe, nós nos reunimos às 19h30 em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos diante das Escrituras para meditarmos na palavra de Deus. E eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 67. Hoje nós vamos ler e meditar no Salmo de número 67. O Salmo de número 67 nos diz assim a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem, cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma noite que nos concede a graça de estarmos diante da tua presença, primeiro em oração, neste culto, e agora, ó Deus, diante das Escrituras, para ouvirmos a exposição deste salmo, Senhor. Que teu Espírito Santo possa falar conosco e ao fim desta mensagem nós tenhamos uma convicção, uma confiança, ó Deus, e uma disposição para sermos proclamadores do Evangelho, pessoas que vivem e anunciam a tua palavra, a fim de que outros, em outros lugares, perto ou longe de nós, conheçam a tua palavra, andem nos teus caminhos, recebam a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós pedimos, para a glória do teu nome. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, na semana passada nós encerramos uma série de mensagens, a série de pregações dos cultos de quinta-feira, intitulada Uma Igreja Missional, o Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. E naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de meditar no significado e no impacto da ressurreição de Jesus Cristo. Nós vimos que a ressurreição de Jesus foi a coroação do plano de salvação estabelecido por Deus, plano esse elaborado em tempos eternos. E nós vimos também que enquanto a morte de Jesus é o pagamento da dívida de pecadores com a justiça de Deus, a ressurreição de Jesus é o carimbo final que assegura o perdão dos pecados e a absolvição da morte eterna de quem se arrepende e crê em Jesus. Quem reconhece a Jesus como Salvador e o recebe como Senhor da sua vida, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, foi liberto da escravidão do pecado e ainda que morra, viverá. Glória a Deus! É isso o que nos garante a palavra de Deus. É isso que nos garante Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu que a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus constituem os elementos de uma declaração de fé cristã. Ele escreveu isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e registrou lá o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E daí a gente percebe que a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus formam uma cadeia de eventos que estavam preditos nas Escrituras Sagradas. Mas não foi só o apóstolo Paulo quem afirmou essa verdade. Vejam vocês que depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos.
Ele deu provas de que tinha ressuscitado e disse o seguinte para eles, conforme registra Lucas em seu Evangelho, no capítulo 24. Ouça. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Daí então nós vemos que Jesus assegurou aos seus discípulos que tudo estava predito e foi cumprido conforme está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O sofrimento e a ressurreição dele dos mortos, bem como a pregação do arrependimento em todas as nações, tudo isso estava predito nas Escrituras Sagradas. E por Escrituras Sagradas, a gente tende a entender que Jesus, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, eles faziam referência ao que a gente conhece como o Antigo Testamento. E o mesmo vale para a expressão de Jesus quando ele fala da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Daí, então, com base nisso, e considerando o final de ano daqui a algumas semanas, eu decidi dar continuidade a esse tema da missão da igreja nos nossos cultos de quinta-feira, só que desta vez em uma pequena série de pregações, de mensagens, em textos do Antigo Testamento. Meu objetivo é mostrar que o plano de salvação com um alcance universal, ele estava predito nas Escrituras Sagradas, ou, como nas palavras de Jesus, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu pretendo, então, expor textos que apontam para a missão de salvação de Jesus ao ser enviado a este mundo e a missão que Jesus deu aos seus discípulos quando os enviou ao mundo para pregar o Evangelho e fazer outros discípulos entre as nações. A minha intenção é seguir as pistas indicadas nos Evangelhos e nas cartas do Novo Testamento que apontam para estes textos do Antigo Testamento. E nessa noite eu quero começar a fazer isso a partir do Salmo 67, esse salmo que nós lemos na abertura dessa mensagem. E para isso eu peço que você olhe novamente aí para a sua Bíblia, volte seus olhos para a sua Bíblia e acompanhe comigo alguns detalhes desse Salmo 67. Veja aí comigo, primeiro, que a palavra bênção, ela é a palavra-chave nos versículos 1, 2, 5 e 7 desse Salmo 67. Por exemplo, no versículo de número 1 nós lemos que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Veja comigo o versículo 7, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Agora, o versículo 7, que Deus nos abençoe. Então, nós vemos que a palavra abençoe é repetida nos versículos 1, 6 e 7, e no versículo 2, que eu não li, ele mostra o propósito desta bênção, pedida no versículo de número 1. Então, a palavra bênção, colocada aqui nesses versículos como abençoe, é a palavra-chave nos versículos 1, 2, 6 e 7. Já nos versículos 3 e 5, a palavra louvor ela é repetida. Vejam vocês, no versículo 3, louvem-te os povos, louvem-te todos os povos. O mesmo a gente pode ver no versículo de número 5. Enquanto que no versículo 4, a palavra-chave é alegria. O versículo 4 diz, exultem e cantem de alegria as nações. Percebam então que os versículos 3 e 5, eles são idênticos, e aí eles separam os versículos que têm a palavra bênção em destaque. Os versículos 3 e 5 são iguais. Antes do versículo 3, nós temos aqueles versículos cuja palavra-chave é bênção, e depois do versículo 5,
aqueles versículos cuja palavra-chave também é bênção. E com isso a gente percebe que o versículo 4, ele está no centro desse salmo. Ele é central a esse salmo. Agora eu quero que você imagine comigo a ponta de uma flecha. Imagine comigo uma flecha e a ponta dessa flecha na forma de um triângulo. Eu gostaria que você imaginasse isso. Por que eu estou pedindo para você imaginar isso? Porque esse salmo ele apresenta a estrutura que se assemelha a essa ponta de uma flecha num formato triangular. Vejam vocês que os versículos 1, 2 e 3, os versículos 1, 2 e 3, eles se direcionam para a extremidade desta flecha e lá está o versículo de número 4. Daí então nós temos os versículos 5, 6 e 7 se distanciando dessa extremidade da flecha e eles também estão em paralelo com os versículos 1, 2 e 3. Então é o seguinte, no Salmo 67, o versículo 4 está na ponta, na extremidade dessa ponta de flecha, enquanto que os versículos 3 e 5, eles estão à mesma distância dessa extremidade, e daí então os versículos 2 e 6, 1 e 7, eles tratam do mesmo tema, eles têm a mesma palavra-chave, que é a palavra bênção, e eles estão à mesma distância dessa extremidade da ponta dessa flecha. E eles estão em paralelo uns com os outros. O versículo 1 com o versículo 7, o versículo 2 com o versículo 6, o versículo 3 com o versículo 5, e aí na ponta da flecha, o versículo de número 4. Mais do que isso, percebam que esse Salmo 67, ele tem a forma de uma oração. E daí então, o que nós precisamos observar primeiro aqui é os versículos 1 e 2, onde nós vemos um clamor pela bênção de Deus. Depois, nós temos uma expressão de alegria por meio do louvor pelo governo, pelo cuidado e pela provisão de Deus, nos versículos 3 a 5, e, por fim, o reconhecimento da bênção recebida de Deus, nos versículos 6 e 7. Aí, então, essa oração, neste salmo, ela pode ser dividida em 3 porções. Na primeira parte, nós vemos o clamor pela bênção de Deus, versículos 1 e 2. Nos versículos 3 a 5 em seguida, nós vemos a alegria expressa em louvor pelo governo, cuidado e provisão de Deus. E daí, nos versículos 6 e 7, o reconhecimento dessa bênção recebida por Deus, recebida de Deus. Então, nós podemos resumir esse salmo da seguinte forma: cânticos de louvor e alegria fluem da bênção de se viver debaixo do governo e do cuidado de Deus. Cânticos de louvor e alegria fluem da bênção de se viver debaixo do governo e do cuidado de Deus. A oração nesse salmo é para que todas as nações conheçam a Deus, para que todos os povos sejam salvos por Deus e andem nos caminhos de Deus. Assim, todos os povos se alegrarão, cantarão louvores pela bênção de se viver debaixo do governo e da provisão de Deus. Este salmo ele expressa uma oração comunitária, uma oração em conjunto, onde as pessoas que estão levantando as suas vozes a Deus em oração, nessa oração, elas pedem para que sejam abençoadas, mas além disso, elas pedem que Deus as use por meio dessa bênção recebida, e assim a vontade e a salvação de Deus sejam conhecidas por todas as nações. O desejo das pessoas nessa oração é que as nações experimentem o mesmo que elas, que os povos se submetam ao governo de Deus e sejam cuidados por Deus. Daí, considerando que esse salmo ele foi escrito entre os israelitas para ser entoado em oração pelos israelitas,
Então a gente percebe que esse salmo, ele é uma expressão comunitária do desejo de que Deus use essas pessoas como agentes missionários. Portanto, este é um salmo missionário. O interessante é que esse Salmo 67, ele não faz menção explícita e nem exclusiva a Israel. Então a gente pode ver neste salmo, nas suas palavras, nos seus pedidos, os cumprimentos daquilo que está aqui escrito em Cristo, daquilo que é pedido nesse salmo sendo cumprido em Cristo. E daí a gente pode também se valer deste salmo como uma oração nossa, para que Deus use a sua igreja no cumprimento da missão de Deus, da missão de levar o conhecimento e a salvação de Deus às nações e aos povos em todo o mundo. Dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos então aos versículos 1 e 2 desse Salmo 67, que nos mostra o clamor pela bênção de Deus. Vejam vocês que o primeiro versículo, ele nos diz o seguinte: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Vejam que o primeiro versículo desse Salmo 67, ele é um eco da declaração da bênção sacerdotal que era feita sobre o povo de Israel, conforme registrado no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 22 a 27. Ouça, lá está registrado o seguinte: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Deus estava instruindo Moisés e ele disse que Arão e os sacerdotes, a linha sacerdotal, os sacerdotes, eles deveriam declarar esta bênção sobre o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti ou te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. E aí a gente percebe que no versículo 1 do Salmo 67, nós vemos os mesmos termos dessa bênção sacerdotal registrada lá em Números capítulo 6. Mas há algumas diferenças entre a declaração da bênção em Números 6 e essa aqui no versículo 1 do Salmo de Números 67. Vejam que em Números 6 é o sacerdote quem abençoa um indivíduo do povo de Israel. A bênção em Números 6, ela é declarada pelo sacerdote e ela é singular. É declarada pelo sacerdote e ela é singular. Então percebam que, diferente desta declaração da bênção em Números 6, essa declaração sacerdotal, no Salmo 67, o clamor pela bênção, ele é coletivo. Não é um sacerdote que declara a bênção, mas são as pessoas que clamam pela bênção. E esse clamor parte daqueles que erguem as suas vozes em oração e então eles dizem que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Esse clamor pela bênção parte das pessoas e o pedido é para que elas sejam abençoadas conforme a misericórdia de Deus. As pessoas pedem nessa oração que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre elas. E essa expressão brilhe ou resplandeça o seu rosto sobre nós, ela pode ser compreendida pela expressão do rosto
de alguém que está numa conversa com outra pessoa e essa pessoa deixa evidente a sua alegria, a sua boa vontade, a sua atenção favorável nessa conversa com outra pessoa. Bom, se você é adolescente ou jovem, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você se volta para o seu pai, a sua mãe, uma pessoa responsável por você, a quem você deve autoridade, e daí então você, antes de terminar a primeira frase daquilo que estava conversando, você logo olha para o rosto do seu pai, da sua mãe, desse seu responsável e vê algum sinal de reprovação na face dele, né? Na face dessa pessoa. Ou então você vê uma expressão de inclinação favorável para aquilo que você está dizendo, e aí você já vê que não vai ter tanto trabalho para convencer essa pessoa daquilo que você deseja, daquilo que você está pedindo. Esse resplandecer do rosto sobre alguém também pode ser, então, entendido na manifestação favorável de um rei em uma audiência. Daí a gente pode imaginar uma pessoa diante de um rei apresentando a sua causa ou fazendo um pedido solene, e daí o brilho do rosto do rei sobre essa pessoa, ele é visto na expressão facial, na expressão corporal do rei, em consentimento e em favor gracioso ao requerente nessa audiência. É nesse sentido que as pessoas entoavam essa oração aqui no Salmo 67, como que dizendo que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que diante da santíssima presença de Deus em oração, o nosso pedido seja bem recebido e que sejamos atendidos naquilo que nós estamos pedindo. Bom, mesmo dizendo desse modo positivo, talvez o brilho do rosto de Deus ele seja assim melhor entendido pelo seu contrário ou pelos seus contrastes. Assim, o brilho do rosto de Deus talvez seja melhor entendido quando contrastado com Deus virando o seu rosto em rejeição a alguém, em reprovação às transgressões de uma pessoa. O brilho do rosto de Deus, ele pode ser melhor entendido pelo contraste entre Jesus no Monte da Transfiguração e Jesus erguido, pregado em uma cruz no Monte Calvário. O brilho do rosto de Deus pode ser melhor entendido em contraste com o abandono de Deus que Jesus experimentou ali na cruz. Quando ele tomou sobre si os pecados daqueles por quem ele veio morrer, quando Jesus assumiu os pecados de outros e foi por isso julgado e condenado por Deus. Quando ele esteve debaixo da reprovação, da condenação, da rejeição, do juízo e da ira de Deus. Essa exultante alegria e o sentimento de completude de alguém que tem o rosto de Deus brilhando sobre si, ele pode ser melhor entendido em contraste com o horror e o clamor de Jesus na cruz, quando ele se colocou no lugar de pecadores condenados e então ele bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? E é desse modo que nós devemos entender o pedido em oração aqui nesse Salmo 67. Que não sejamos reprovados, mas aceitos e recebidos por Deus. E vejam que essa é uma postura reverente, uma postura submissa a Deus em oração. São palavras em oração de quem sabe que Deus sonda os corações e conhece as intenções das pessoas. E como nessa oração as pessoas estão pedindo pela bênção de Deus, então nada melhor do que submeter a Ele as razões e os propósitos para que essa bênção pedida seja então recebida, seja concedida. Como as pessoas estão pedindo por uma bênção, então nada melhor do que submeter a Deus
as razões e os propósitos para o recebimento, para a concessão dessa bênção. As perguntas que devem ser feitas são: por que nós estamos pedindo essa bênção? E também, para que nós estamos pedindo essa bênção? E a resposta a essas perguntas você pode ver aqui no versículo de número 2 do Salmo 67. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. As pessoas elas pedem nessa oração a bênção de Deus, mas não fazem isso pensando somente nelas, pensando apenas no favorecimento pessoal. Elas oram para que elas sejam abençoadas, a fim de que outras pessoas desfrutem da bênção de Deus por meio delas. Então percebam, essas pessoas elas estão orando para que elas sejam bênção para outras pessoas por meio da bênção pedida e recebida, concedida por Deus a elas. E daí a gente precisa entender que bênção é essa que essas pessoas estão pedindo aqui no Salmo 67. A bênção de Deus, ela está relacionada com tudo o que uma pessoa precisa para a vida e aquilo que traz contentamento verdadeiro, interior e exterior. A bênção diz respeito a tudo o que está relacionado à vida diária da pessoa. Tudo o que a pessoa precisa para a sua vida e que traz contentamento interior e exterior. É a bênção para a vida no dia a dia, no cotidiano. E, sem dúvida, isso tem a ver com os meios de sobrevivência, com a saúde, com os relacionamentos e também com as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, do nosso cuidado. Essa bênção ela tem a ver não só com o corpo, mas ela também tem a ver aqui nesse contexto com a alma dessas pessoas. Essa bênção ela tem a ver com tudo o que diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com Deus, consigo, com outros e com a criação no mundo. Agora, percebam para que propósito essas pessoas aqui no Salmo 67, elas estão pedindo essa bênção em oração. Percebam que elas pedem isso para que os caminhos de Deus e a salvação de Deus sejam conhecidos entre todas as nações. Essas pessoas elas desejam ser uma espécie de vitrine que chama a atenção e convida quem passa para entrar, conhecer, experimentar e levar consigo aquilo que está ali exposto, aquilo que está apresentado nessa vitrine. É uma oração para que Deus nos abençoe a fim de que sejamos bênção para outros. Agora, vejam que a bênção sacerdotal em Números 6, que eu mencionei para vocês, era proclamada pelo sacerdote sobre uma pessoa de Israel, era assim uma bênção individual. Enquanto que aqui no Salmo 67, essa bênção ela é invocada pelo povo e sobre o povo. É uma bênção coletiva, invocada pelas pessoas e sobre elas. E daí a gente percebe que aqui nesse salmo, a nação de Israel assume o seu papel sacerdotal e como um todo invoca a bênção de Deus. E como se vê essa invocação da bênção, ela tem um propósito de que essa mesma nação seja bênção para as demais nações do mundo. Então o Salmo 67, ele é uma oração para que se veja cumprido o papel sacerdotal de Israel como luz para as nações, proclamando e sendo exemplo de vida conforme a lei e a vontade de Deus, fazendo conhecido os caminhos do Senhor aos povos na terra e proclamando a salvação de Deus entre as nações. E como se vê, essa invocação da bênção, ela tem um propósito de que essa mesma nação seja bênção para as demais nações do mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a lei de Moisés e os profetas
destacam esse papel de Israel como um instrumento de Deus para a bênção de outras nações. Começando por Gênesis, capítulo 12, quando Deus disse a Abraão, o patriarca dos israelitas, o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Daí os descendentes de Abraão seriam usados para que todos os povos da terra fossem abençoados. Mas nós podemos nos lembrar também do que está escrito, do que está registrado em Êxodo capítulo 19, quando Deus disse ao seu povo Israel, a descendência de Abraão: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus agiu em favor de Israel. Fez seu rosto resplandecer sobre Israel, livrou Israel da escravidão no Egito e trouxe para junto dele esse povo a fim de fazer de Israel um reino de sacerdotes e uma nação santa. Esse papel sacerdotal de Israel, ele está bem descrito no livro do profeta Isaías, quando Deus falou por meio do profeta ao seu povo o seguinte: farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E daí é que a gente começa a ter a clareza sobre o papel de Israel como este reino de sacerdotes, como esta nação santa, um povo consagrado a Deus, que vive debaixo do governo de Deus, conforme a vontade e a lei de Deus, que é boa, perfeita, santa e agradável. Israel não seria apenas uma vitrine que exibe ao mundo quão feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Nem seria apenas como um farol fixo em terra que mostra o caminho que leva a Deus. Israel teria a missão de levar a salvação de Deus até os confins da terra. E ainda que esse papel de Israel estivesse aqui embutido por trás das palavras dessas pessoas em oração no Salmo 67, a progressão da revelação na Bíblia do plano de salvação de Deus mostrou que caberia à Igreja de Cristo cumprir esse papel. Hoje cabe aos cristãos serem essa luz para as nações, esse reino sacerdotal, esse povo santo que leva a salvação de Deus até os confins da terra. Vejam que o Antigo Testamento ele já apontava para esse papel dos discípulos de Jesus. Como, por exemplo, a gente pode ver em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, ouça. Deus falando através do profeta: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Mas percebam que nesse trecho do livro do profeta Isaías é revelado aquele que é reconhecido como o servo do Senhor. Esta é uma figura messiânica, uma figura do Cristo. Então, ainda que a nação de Israel tivesse sido dado esse papel de mediação, de luz para os gentios, foi em Jesus que se cumpriu plenamente esse papel. Jesus é o verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. Ele é a verdadeira luz que ilumina quem se aproxima de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse servo do Senhor, profetizado em Isaías. Foi Jesus mesmo quem afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Mas Jesus, ele não só é o cumprimento pleno do papel que foi dado a Israel nas Escrituras Sagradas, ele também constituiu um povo por meio do seu sacrifício de sangue. Ele uniu judeus e gentios dentro de um só corpo, que é a igreja, a fim de fazer ambos proclamadores das boas novas de grande salvação a todas as nações. O que nos leva, então, à grande comissão de Jesus, dada à sua igreja, e ao papel sacerdotal dos crentes, daqueles que creem em Jesus como ministros do Evangelho e proclamadores da salvação do Senhor a todas as pessoas, de todos os povos, em todas as nações. Foi Jesus quem disse que os seus discípulos deveriam ir pelo mundo todo, a fim de pregar o Evangelho a todas as pessoas, a fim de fazer discípulos de todas as nações. Foi Jesus quem disse que os seus discípulos são a luz do mundo, e ele lhes ordenou o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então nós vemos que por meio da nossa vida diária, dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, nós servimos como luzeiros nesse mundo, para que as pessoas vejam aquilo que fazemos, como agimos no dia a dia, e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E é o apóstolo Pedro quem afirma que os cristãos são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas vejam, com que propósito Pedro diz que Deus nos constituiu como sacerdócio real e nação santa? Para anunciar as grandezas daquele que nos livrou das trevas nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O clamor congregacional aqui no Salmo 67, ele encontra a sua semelhança na oração da igreja, registrada no capítulo 4 do livro de Atos, quando os discípulos levantaram juntos a voz a Deus, oração em oração, e eles disseram: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão, ó Deus, para curar e realizar milagres e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. E a resposta a essa oração, ela foi imediata, conforme registrado no versículo 31 de Atos 4. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que esse também seja o nosso clamor como uma igreja missional nesse bairro onde nós estamos e onde quer que o Senhor queira nos levar, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e ensinar as pessoas a obedecerem a tudo o que Ele nos ordenou. Que o Salmo 67 seja uma inspiração para a nossa oração e que nós experimentemos o mesmo que a igreja experimentou, como registrado em Atos capítulo 4. O que nos leva então à alegria expressa em louvor pelo governo, cuidado e provisão de Deus, como registrado aqui nos versículos 3 a 5 do Salmo 67, que dizem: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem, cante de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Vejam que a oração neste Salmo 67 é um clamor para que as nações experimentem o mesmo que Israel, para que as nações no mundo inteiro também possam expressar o seu louvor a Deus e cantar como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Uma nação que é governada por Deus, uma nação que é pastoreada por Deus.
Porque essas são as duas imagens que se tem de Deus aqui no versículo 4, o rei e o supremo pastor. No versículo 4 diz: pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Deus é aquele que governa e que guia, aquele que conduziu Israel com amor, o povo que ele resgatou da escravidão para reinar sobre esse povo eternamente. Aquele que mostra o caminho pelo qual se deve andar, aquele que zela, que cuida, que provê, que cura as feridas e que defende as ovelhas do perigo como o pastor faz em favor das suas ovelhas. E veja aqui no versículo 4 a expressão de louvor a Deus por dois motivos, por duas causas. Primeiro, a vida governada por um Deus justo, o que implica na submissão desses povos a esse governo de Deus. E vejam também que esse louvor se expressa por um estilo de vida conduzido conforme a vontade de Deus e dependente da provisão de Deus. Vejam que Israel viveu isso quando foi guiado por Deus no deserto, quando recebeu a lei de Deus para orientar a vida em todas as áreas, na área espiritual, moral, social, política, econômica. As pessoas nessa oração do Salmo 67 estão pedindo que outros povos de outras nações também experimentem isso. A forma como Deus se revelou a Israel, os decretos que Deus deu a Israel, seriam então os meios para que outras nações no mundo também conhecessem, fossem salvas e se submetessem a Deus. Mas ainda assim, na revelação progressiva, nós vemos que esse Deus se fez carne, viveu entre nós e se revelou plenamente em Jesus de Nazaré. Aquele que disse: asseguro-lhes que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá morte. E também disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Daí então o clamor desse Salmo 67. Ele encontra o seu cumprimento para Israel e para as demais nações, na submissão, na reverência e na recepção de Jesus como Salvador, Senhor, Rei e Pastor das suas vidas. O que nos leva ao reconhecimento dessa bênção recebida por Deus, de Deus, como aqui registrado nos versículos 6 e 7 desse Salmo 67. Veja novamente aí comigo. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Os versículos 6 e 7, eles têm em vista Deus e Israel em sua terra em primeiro plano, mas também Deus e as nações do planeta inteiro na terra como um todo. A oração das pessoas aqui no Salmo 67 é para que a promessa de Deus de abençoar Israel com colheitas fartas, com grande abundância, que isso também fosse estendido a todas as nações em todo o mundo. Essa bênção da frutificação da terra, ela ecoa as promessas feitas a Israel em razão da sua obediência à lei e da sua submissão ao governo de Deus. Daí a gente percebe que a oração desse Salmo 67, ela tem em vista que os povos das nações em todo o mundo conheçam o Deus de Israel, andem nos seus caminhos, se submetam e temam a esse Deus e também, como consequência, desfrutem das promessas feitas a Israel. Ainda assim, essa oração no Salmo 67, ela tem em vista um futuro próspero no contexto profético de Israel, de um Israel restaurado depois do exílio. E por que eu estou dizendo isso? Porque a história mostra que Israel foi infiel à aliança de Deus e por isso amargou o juízo e a disciplina de Deus por longos anos. Os israelitas foram levados cativos,
foram levados para o cativeiro, para o exílio, e o povo então foi disperso pelas nações, entre as nações. Mas Deus prometeu trazer esse povo de volta à sua terra natal. Deus prometeu restaurar esse povo e renovar as bênçãos provenientes da fidelidade a uma nova aliança. E a Bíblia informa que essa nova aliança, ela foi instituída, ela foi estabelecida por meio do sangue de Jesus. E hoje não só os judeus, mas também os gentios são abençoados por meio de Jesus. Ainda assim, vejam vocês, essa bênção hoje, ela tem um sentido diferente daquela que está reservada para o futuro e que se cumprirá exatamente, precisamente, conforme descrita nas profecias da Bíblia. Hoje, ainda que Deus seja o provedor do seu povo dentre todas as nações, ainda que Jesus tenha dito que nós não devemos nos preocupar com o que comer, beber ou vestir, mesmo considerando que Jesus e os apóstolos tenham dito que o nosso tesouro não deve ser acumulado nessa terra, mas no céu, essa bênção de prosperidade, de uma terra frutífera em todo o mundo, será cumprida quando Jesus estabelecer o seu reino e governar todas as nações. Vejam, o Salmo 67 ele tem a forma de uma oração. E nessa oração, clama-se a Deus para que seus planos sejam cumpridos. E nesse sentido, o Salmo 67, ele tem em vista um propósito assim escatológico, que significa futuro, que significa consumado desse plano redentor de Deus para as nações. E ao falar da bênção de uma terra frutífera e as nações como beneficiárias dessa bênção, o Salmo 67 ele expressa aquilo que eu creio ocorrerá quando Cristo reinar sobre a terra e restaurar a vida pretendida para a humanidade lá na criação. Como eu disse no início dessa pregação, há um paralelo entre essa colheita abundante no versículo 6 e a salvação das nações no versículo 2. Como eu disse no início dessa mensagem, o Salmo 67 ele tem aquele formato triangular da ponta de uma flecha. E daí o versículo 1 está em paralelo com o versículo 7, o versículo 2 com o versículo 6. Agora, esse paralelismo dos versículos 6 e 2, ele parece assim um pouco estranho a princípio. O que teria a ver a abundância da colheita de grãos com a redenção de pessoas entre todas as nações? Mas se a gente pensar nos termos do Salmo 85, essa relação entre uma coisa e outra vai ficar mais clara nesse plano salvador de Deus. Lá no Salmo 85, versículos 10 a 11, está registrado: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. E daí nós podemos pensar de uma forma figurada no reino de justiça e paz de Cristo sobre a terra, sobre todos os povos, sobre todas as nações, quando a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá do céu como chuva sobre todos em todos os lugares. O paralelo entre a colheita abundante no versículo 6 e a salvação das nações no versículo 2 faz a gente então lembrar de Jesus falando aos seus discípulos que os campos estavam maduros para a colheita. E nessa ocasião, Jesus fez essa menção aos frutos do trabalho da pregação do Evangelho. Essa relação também faz a gente lembrar que um dia Deus enviará os seus anjos para que façam a colheita do trigo e separem do joio, para que separem o trigo e a palha. E daí o trigo será juntado no celeiro e a palha será lançada no fogo, nos trazendo então uma imagem que ilustra o julgamento de Deus
de todas as pessoas, separando aquelas que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e aquelas que permaneceram incrédulas ou que não conheceram esse plano de salvação. Por isso, a pregação de hoje ela tem um duplo propósito, meu amigo, minha amiga, que é alimentar a esperança de grande salvação reservada para quem crê em Jesus, mas também servir de alerta para o desespero que aguarda quem não crer em Jesus Cristo. Vejam que há vida e morte na mensagem dessa noite. Vida eterna, plena, abundante para quem crê, mas morte eterna, condenação desde já e uma vida sem plenitude de satisfação para quem não crê. Como eu disse, a bênção de Deus tem a ver com tudo o que uma pessoa precisa para a vida e que traz verdadeiro contentamento interior e exterior. E essa vida é fruto de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, por meio da fé nele como Salvador e da submissão a ele como Senhor da sua vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, nesta noite, arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vocês devem ter percebido que nesse salmo aparece a palavra traduzida como pausa, no final dos versículos 1 e do versículo 4. No final do versículo 1 nós temos aqui a palavra pausa e também no final do versículo 4 a palavra pausa aí registrada. Ainda que eu tenha dito que esse Salmo 67 ele tem um formato de uma oração, nós não podemos nos esquecer que os salmos eles são composições que eram cantadas pelo povo de Israel. Eram hinos de louvor a Deus. Então, nós percebemos que o plano salvador de Deus fazia parte não só das orações, como dos cânticos dos israelitas. O que deve nos levar a pensar individualmente, cada um de nós, no quanto a ação missional e salvadora, ela faz parte das nossas orações diárias. Pensar no quanto nós temos clamado a Deus para que Ele nos use como proclamadores do Evangelho. Pensar no quanto nós temos buscado a Deus para que o Espírito Santo nos capacite para servir e viver neste mundo e servir a Deus nesse mundo. Nós precisamos também pensar qual é o nosso maior propósito quando nós oramos pela paz, pela harmonia, pela felicidade no nosso lar. Quando a gente ora pelo nosso trabalho, pelo nosso salário, pelos recursos financeiros, pela provisão dos alimentos. Quando a gente ora por saúde, por bem-estar, tanto pessoal quanto da nossa família. Porque se nós tivermos em vista apenas a nós mesmos, então nós precisamos, assim, ajustar o nosso foco nas nossas orações. Não que isso seja ruim, que nós não devamos pedir essas coisas, mas a gente precisa ajustar esse foco. Daí que a nossa oração por essas coisas, ela tenha em vista a possibilidade de nós sermos testemunhas do Evangelho. E então, quando alguém se mostrar surpreso com a forma como nós encaramos a vida, com as suas dificuldades, com os seus desafios, que a gente aproveite essa oportunidade para falar da esperança que nós temos e que há em Cristo. Quando alguém se admirar do relacionamento que nós mantemos com o cônjuge, com filhos, pais, irmãos, avós, tios, tias, ou quaisquer pessoas com quem a gente conviva dentro do lar, que a gente aproveite a oportunidade para anunciar o Evangelho da paz, esse Evangelho que transformou as nossas vidas e nos fez encarar esses relacionamentos familiares de uma forma diferente. Quando alguém elogiar a forma como a gente conduz os negócios, como a gente administra os bens que chegam às nossas mãos, ou como nós somos produtivos no trabalho, que a gente aproveite essa oportunidade para falar da consciência que nós temos em relação ao poder,
à fama, ao dinheiro e à riqueza, tendo em vista o reino de Deus e a sua justiça. Quando alguém se mostrar grato por uma generosidade, por uma ajuda que nós dispensamos a essa pessoa, que a gente aproveite essa oportunidade para dizer que todo o bem que nós temos vem do Senhor e que nós estamos dispostos a servir a outros como Ele nos serviu. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós oremos para que Deus nos abençoe e também para que façamos bom uso das bênçãos que recebemos. Que a gente coloque essas bênçãos a serviço da missão que nos foi dada. Que nós oremos para que Deus nos abençoe, mas também para que nós sejamos gratos pelas bênçãos que recebemos, seja na quantidade que for e na frequência que for. Que nós oremos para que Deus nos abençoe, sabendo que nós já recebemos a maior de todas as bênçãos. Jesus Cristo, um presente, uma dádiva de amor, o conhecimento do Senhor, a sua salvação e o seu governo sobre nós. Como igreja missional e discipuladora, nós precisamos então não só orar juntos para que Deus nos use a fim de sermos luz e levarmos a luz do Evangelho para que aqueles que estão em trevas, nós devemos, como este salmo, que era uma oração e um cântico, nós também devemos cantar o plano salvador de Deus e a comissão dada a nós por Jesus Cristo. Daí, se o número e a frequência de orações e cânticos feitos por nós, que tratam da missão, indica, assim, o quanto nós realmente estamos envolvidos nessa missão que nos foi dada, então que nos dediquemos a orar mais e também a cantar mais sobre o privilégio de sermos enviados para pregar o Evangelho a todas as pessoas e fazer discípulos de todas as nações. Uma vez que cânticos de louvor e alegria fluem da bênção de se viver debaixo do governo e do cuidado de Deus, que outras pessoas, próximas ou distantes, aonde quer que Deus queira nos levar, também experimentem isso e possam cantar de louvor em louvor e alegria, porque experimentaram a bênção de se viver debaixo do governo e do cuidado de Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Pedimos a tua graça sobre nós. Como as pessoas aqui neste Salmo 67, nós oramos para que o Senhor nos abençoe. Mas, ó Deus, ajuda-nos a fazermos bom uso dessa bênção recebida. Que nós sejamos bênção nas tuas mãos, por meio dessas bênçãos recebidas, para que outros também desfrutem da bênção de receber a Jesus como Salvador de suas vidas e de se submeterem a Ele como Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenha uma boa noite e uma boa semana com a graça de Deus. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.